Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos fazer aqui uma breve resenha sobre um livro. É um livro famoso do autor George Orwell, que para quem não sabe ou não se lembra, ele é conhecido por ter escrito sua obra famosa, 1984, que é uma obra distópica que mostra ali uma ficção em que as pessoas eram monitoradas e vigiadas e que sempre aquela sensação de que o grande irmão estava de olho, o grande irmão, o Big Brother, no inglês. Mas nesse vídeo nós vamos, pelo menos, começar a ter uma resenha breve sobre George Orwell, A Revolução dos Bichos, que é essa publicação aqui. Esse que está nas minhas mãos foi publicado pela editora Pé da Letra, e o ano de sua publicação, dessa tradução aqui no caso, deixa eu ver se eu tenho ela aqui para eu não errar e falar besteira. Bom, tem aqui, ó, a publicação dessa tradução ela foi feita no ano de 2020. E aqui tem o nome de quem fez essa tradução, que foi a Lívia Bono, na ficha desse livro. Caso alguém que tenha uma versão do livro A Revolução dos Bichos, que foi lançado no ano de 1945. Então é o seguinte, esse livro ele foi lançado no ano de 1945 e ela é uma das obras mais lidas de George Orwell, assim como 1984. Trata-se de uma fábula, uma história inventada, inserida num contexto de um romance satírico de humor ácido, em que os animais de uma fazenda se revoltam contra o seu proprietário, o Sr. Jones, e aqui vai fazer um paralelo com uma situação do sistema político, por isso é importante prestar atenção nessa historinha que vai fazer um paralelo. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Então, voltando para a história, é um romance satírico ácido que mostra os animais de uma fazenda se revoltando contra o seu proprietário, o Sr. Jones, que os maltratava e os fazia trabalhar incansavelmente. Eles eram explorados por esse Sr. Jones, trabalhava incansavelmente. Os bichos tomam a fazenda do Sr. Jones e se tornam dono para poder decidir sobre o seu futuro, sem nenhum tipo de interferência humana, em um tipo de sociedade justa e igualitária. Só que aí parece ser uma ideia muito boa, mas a partir daí teríamos alguns problemas pela frente que o livro mostra a respeito disso. O regime implantado pelos animais passa a degringolar quando os porcos autoritários, ao liderar a fazenda, começam a desfrutar dos privilégios nunca concedidos aos outros bichos. Ou seja, é aquela velha tomada de poder. Quem era oprimido se torna o opressor. Então, aqueles porcos que eram oprimidos se tornam opressores dos outros animais que não tinham os mesmos poderes, os mesmos privilégios. Parecia ser uma coisa boa que termina se transformando em algo ruim. E aí mostra que esse clássico da literatura, maravilhoso, ele foi escrito em uma linguagem simples e carregado de referências ao mundo moderno.
Então, esse é o paralelo que essa história vai fazer com o mundo moderno de qualquer época da humanidade. Então, é interessante a gente dar uma olhada no livro, fazer a leitura, procurar compreender. E nesse livro ainda, o autor ele traça genialmente, conforme já falamos, um paralelo entre o sistema político da fazenda e o de nossa realidade. Esse é o paralelo que nós já consideramos. É uma leitura indispensável e uma leitura que elucida, que clareia as ideias em qualquer época da história da humanidade, como por exemplo nos nossos dias, no momento em que gravo este vídeo, por exemplo. Então, o livro A Revolução dos Bichos, ele descreve como a tomada de poder pelos mais fracos denuncia a tirania decorrente desse ato quando os animais são corrompidos por esse mesmo poder, em que os oprimidos passam a ser opressores. Então é sempre interessante nós pararmos para refletir sobre esses pontos, o paralelo que isso tem com os nossos dias, com a política, com a sociedade que nós vivemos. É muito importante entendermos essa história e fazer o paralelo com a nossa realidade. Eu espero que eu tenha me feito entender para vocês. Eu não vou me delongar mais nesse vídeo. Espero que vocês curtam, que gostem desse conteúdo. Não tem como eu ser mais curto do que isso, porque o assunto ele demanda inclusive que eu considere por mais tempo, mas eu fico agradecido aí pelo engajamento de vocês. Muito obrigado a todos.